Amados, abra comigo a sua Bíblia. No livro de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11. Essa palavra tem ministrado meu coração já há algumas semanas e eu quero compartilhar ela com você nessa noite. Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 11 em diante. Amém? A palavra do Senhor vai nos falar acerca de uma parábola que o Senhor Jesus conta em um momento onde ele é questionado acerca dos relacionamentos que ele tem, acerca dos seus ouvintes, acerca do impacto das suas palavras. No primeiro versículo de Lucas, capítulo 15, nos fala que o Senhor Jesus ele está em uma casa e se aproximam dele publicanos e pecadores para ouvir a sua palavra. Em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia, nós vamos ver que essas pessoas, esses publicanos, quem eram os publicanos? Publicanos eram aqueles cobradores de impostos, eram aqueles que haviam se vendido a Roma. Eles estavam traindo a nação de Israel. Obrigado, filha. Eles estavam traindo a nação de Israel, então eles não eram mais dignos de serem parte do povo, parte da nação. Então eles eram completamente excluídos. Mateus, por exemplo, o evangelista, ele era um publicano e ele estava sentado na coleteira. Oh, meu Deus do céu. Ele estava sentado, coletando impostos, quando o Senhor Jesus passa por ele e diz, olha, vem, me segue. A Bíblia diz que ele larga tudo para seguir Jesus. Então as pessoas tinham uma tremenda resistência com esse tipo de pessoas. Os pecadores, obviamente, aquelas pessoas que estavam contra os ritos, vamos dizer assim, dos fariseus. E juntamente com esses publicanos e pecadores, chegam-se os fariseus e os escribas. E eles começam a contender com Jesus, a murmurar com Jesus, e eles fazem um questionamento, e eles dizem assim, quem é esse cara, quem é esse homem, que come com esse tipo de gente? O que é esse comer com esse tipo de gente? Em outras palavras, quem é Jesus que convida essas pessoas para a mesa, para sentar na mesa, para ter intimidade, para dividir o pão, para compartilhar o alimento, para compartilhar a graça? Por que Jesus não chama pessoas importantes, vamos dizer assim? Por que Jesus não nos chama, já que ele é um mestre da lei? E aí Jesus, então, propõe 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. A ovelha é um animal. Sim ou não, gente? Todo animal, quando está perdido, sabe que está perdido? Sim ou não? Sabe. Você já experimentou largar um cachorro lá no fim do mundo, meu querido? O abençoado vai achar o caminho de casa. Sim ou não? Vai. Porque eu já fiz isso. Já pedi perdão ao Senhor. Mas quando eu era criança, tinha um cachorro e a gente saiu uma vez mais longe para pescar com a molecada, e esqueci o cachorro lá. Perdi o cachorro no meio do mato. À noite o cachorro chegou lá em casa. Tá tudo certo. O animal sabe que está perdido, porque ele sabe que ele se distanciou do rebanho. Então o Senhor Jesus conta essa parábola e diz assim, qual é o homem que tendo 100 ovelhas e perde uma, ele não larga as outras 99 aonde? No deserto ou nos campos, e vai atrás dessa ovelha que está perdida. E quando ele a encontra, então ele coloca ela sobre os ombros, nós poderíamos fazer uma outra pregação sobre isso, coloca ela sobre os ombros, volta para casa, chama os seus amigos e se alegra, celebra com ele. A segunda parábola que Jesus propõe é a da dracma perdida. A dracma é o quê, amados? Uma moeda. Um objeto sabe que está perdido, sim ou não? Não, não sabe. E esse objeto estava perdido aonde? Dentro de casa. Então Jesus está dizendo, olha, infelizmente existem muitas pessoas que estão dentro da casa do Pai, mas que estão perdidas. Acham que estão certas,
mas ainda não tem um relacionamento de intimidade com o Senhor. A ovelha estava perdida fora da casa. Precisou alguém ir lá e buscar ela, porque ela estava perdida. Embora soubesse que estava perdida, não sabia o caminho de volta. Até mesmo porque, gente, o bicho à toa é a ovelha. Você já reparou um negócio desse? Além de não enxergar muito, não tem muito cérebro, não. Né? A ovelha enxerga um palmo na frente do nariz. Você já reparou que elas andam tudo assim? Aquele negócio todo? É mais ou menos isso. Então, ela não conseguiria voltar para casa sozinha. Então, alguém precisava ir atrás dela e resgatá-la. A dracma perdida, não. Ela estava perdida dentro de casa. Num ambiente de segurança, num ambiente onde ela deveria estar em um lugar guardada, ela acabou se perdendo. Então, aqueles que estavam dentro de casa tinham uma função. E qual era essa função? Procurar. Diligentemente, até encontrar. Isso diz respeito a nós. O que nós temos feito com os nossos irmãos? Como que nós temos nos relacionados com os nossos irmãos que estão aqui dentro e que muitas vezes estão passando por lutas, estão passando por dificuldades, estão se sentindo com um coração perdido? E o que nós temos feito? Como que nós temos alcançado o coração desses irmãos, amados? Que se perderam mesmo estando dentro do nosso meio. Ou será que nós temos ido atrás da ovelha perdida, aquela ovelha que se perdeu, que está lá fora, no campo, necessitando de uma ajuda? Nós estamos estendendo a mão. Esse era o confronto de Jesus para esses escribas e para esses fariseus. Eles estão dizendo assim, olha, vocês estão reclamando porque eu estou conversando com eles. Mas vocês não entenderam que o papel de vocês era ir atrás daqueles que estavam perdidos? Era resgatar aqueles que estavam perdidos? E aí, então, o Senhor Jesus conta essa terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo. Vamos ler o texto? E o texto nos diz assim, e Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo. Você risca essa palavra tudo, meu amado. Marca ela. Ela é muito importante. Ele juntou tudo o que era seu e partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Versículo 16. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Amados, isso aqui é muito importante, porque tem um mito por aí que diz que o filho pródigo se alimentou da comida dos porcos. Não é verdade. A Bíblia diz que ele queria comer, mas nem isso ele podia comer. Ninguém dava a ele nada para ele comer. Ele queria, mas não podia se alimentar nem mesmo disso. Verso 17. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo e sandálias nos seus pés. Tragam e matem o bezerro cevado. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram
a festejar. Amém? Amados, essa parábola, ela é extraordinária. Durante 14 vezes, Jesus menciona aqui, nesse texto, a palavra pai. E ele diz, olha, certo homem, um pai, ele tinha 2 filhos, e o mais novo, em um determinado momento, não estava mais satisfeito com aquilo que o pai podia oferecer para ele. Esse é a real dessa parábola, meu amado. Entrou uma insatisfação no coração daquele menino mais novo, e ele diz, olha, tudo aquilo que o pai tem para me dar não é mais suficiente. Eu quero a minha parte na herança, eu quero meus dons, eu quero os meus talentos, aquilo que eu recebi do pai, e agora eu vou viver a vida do jeito que eu quiser viver. Eu vou aproveitar os meus dias. E a Bíblia diz que passando não muitos dias, ele pega tudo, ele não deixou nada para trás, meu amado, ele não deixou, como se dizem por aí, nenhuma agulha em casa, ele pegou tudo aquilo que era dele e foi embora, e gastou tudo conforme ele quis, conforme deu vontade, conforme estava na cabeça dele. Sabe, meu amado, ele desregrou a vida dele, ele fez tudo o que queria e o que não queria. Mas deixa eu contar uma coisa para você, meu amado. Num determinado momento, ele percebeu que aquela insatisfação continuava no coração dele. Porque a Bíblia diz que depois que ele perdeu tudo, ele ainda precisava de alguma coisa. Mesmo depois de ter perdido tudo, ele precisava de alguma coisa. Sabe, meu querido, eu não sei como que anda o seu coração, mas quando o nosso coração não está satisfeito em Deus, o inimigo sempre vai nos oferecer alguma coisa para substituir o plano e o propósito perfeito de Deus para as nossas vidas. E a única maneira de nós recusarmos é estarmos completamente satisfeitos em Deus. Então encha o seu coração de satisfação na presença do Pai, meu amado. Não existe nada que o mundo possa te oferecer que seja duradouro quanto é o amor do Pai. Esse filho pródigo experimentou isso, porque ele tinha tudo. Quando ele sai da casa do pai, rapidamente ele perdeu tudo. E ao perder tudo, ele se lembrou de quê? Que na casa do pai havia abundância. Ele se lembrou que na casa do pai havia alimento. Ele lembrou-se que na casa do pai havia lugar e espaço para ele. Oh, meu querido, qual é o caminho que você tem escolhido? Porque quando nós olhamos a real desse texto, o filho pródigo trocou a família, ele trocou a casa do pai para cuidar de porcos. Você já reparou nisso? Eu não sei você, meu amado, mas eu prefiro o aconchego do lar. E você? Quem aqui ama um chiqueiro? Oh, meu Deus do céu. Ninguém, né? Negócio que fede, sujo pra caramba. Mas, meu querido, o filho pródigo, o filho mais novo, trocou a família pelo chiqueiro. Porque ele permitiu que no coração dele entrasse uma insatisfação. O que eu quero dizer para você nessa noite, meu amado, é guarde o seu coração. Não permita que o seu coração se torne insatisfeito com aquilo que Deus tem feito na sua vida. Porque entenda isso, meu amado, tudo aquilo que Deus te dá, tudo aquilo que o Pai te dá, o dom que o Pai te deu, o talento que o Pai te deu, a graça que o Pai te deu, ela vai te completar e vai te satisfazer abundantemente para a eternidade. Mas quando nós trocamos toda essa abundância por aquilo que o mundo oferece, meu amado, não há limites para o anseio de satisfação. Porque esse anseio jamais vai ser suprido.
C.S. Lewis, eu sempre digo isso, eu quero repetir isso aqui nessa noite. C.S. Lewis, ele diz assim: aquilo que não tem valor eterno é eternamente inútil. Aquilo, meu amado, que não tem valor para a eternidade, relacionamentos que não têm valor para a eternidade, prazeres que não têm valor para a eternidade, uma vida que não tem valor para a eternidade, ela é inútil. Ela não vai te levar a lugar nenhum. Ela não vai agregar em nada na sua vida. Mas sabe o que eu acho mais extraordinário? É que na primeira parábola, alguém foi atrás. Na segunda parábola, alguém procurou. Mas na terceira parábola, o que aconteceu? O pai não foi a lugar nenhum. E a gente pode ficar pensando, mas por quê? Se o pai ama tanto, por que o pai não foi atrás? Por que o pai não enviou os servos? Por que o pai não enviou o filho mais velho? Por que ninguém fez nada? O verdadeiro amor, ele se manifesta na liberdade, meu querido. Você entende isso? O verdadeiro amor se manifesta na liberdade. E é essa liberdade que Deus nos dá para decidirmos se nós amamos Ele ou se nós não amamos Ele. Conseguiu entender isso? Isso é algo maravilhoso, meu amado. Porque Deus poderia estralar os dedos e dizer assim: me amem. Sim ou não? Mas que valor tem um amor comprado? Que valor, meu amado, tem um amor forçado? Nenhum. Nós somos livres para fazermos as nossas escolhas, guarde isso. Mas seremos eternamente presos às consequências das nossas escolhas. Cada um de nós aqui é livre para fazer as suas escolhas, mas colheremos os frutos dessas escolhas na nossa caminhada. Então, meu amado, esse menino, ele chega no fundo do poço, ele está lá desejando comer a comida dos porcos, nem isso dão para ele. Então ele para e lembra que existe um pai que ama ele, que existe uma casa. E sabe o que eu acho mais fantástico aqui, meu amado? Ele diz assim: os empregados do meu pai estão melhor do que eu. Ele nem fala do irmão. Ele fala assim: os empregados do meu pai estão melhor do que eu. Eu vou voltar para casa e eu vou pedir ao meu pai que permita que eu seja tratado como um empregado. Sabe por que ele fala isso, meu amado? Deixa eu te contar um segredo. Quando nós estamos na presença do Pai, quando nós estamos na presença de Deus, quando você está na presença de Deus, Deus, ele sempre vai imprimir em nós uma identidade de filhos. Amém? Porque é o que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do Senhor, filhos do Altíssimo. João vai nos dizer isso. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem ou de se tornarem o quê? Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Nós temos uma identidade, mas essa identidade só se revela quando nós estamos na presença do Pai. Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança dele, meu amado. Nós não somos ninguém sem o Senhor. Nós temos a digital de Deus, nós temos a impressão de Deus. O Senhor sonhou com você, com o seu sorriso. O Senhor sonhou com os seus dons e Ele imprimiu esses dons em você. Cada um dos seus talentos foi o Senhor que gerou dentro de você. E eles só vão produzir frutos quando eles são vividos na presença de Deus. Mas quando, meu amado, nós estamos longe da presença de Deus, a primeira coisa que o inimigo tira de nós é o quê? A identidade. Ele tira de nós a nossa identidade. Esse menino já não se achava mais digno de ser chamado de filho. Por quê? Porque ele tinha perdido a sua identidade. Porque é a primeira coisa que o inimigo tira de nós. É a primeira coisa. Porque quem não tem identidade, meu amado, não sabe quem é. Está sempre procurando a afirmação, sim ou não?
Quem não tem identidade está sempre procurando alguma coisa para satisfazer o seu coração, para satisfazer a sua alma, para satisfazer as suas emoções. Quem não tem identidade passa de mão em mão num relacionamento. Quem não tem identidade se vende, se troca, se dá por qualquer coisa. Mas quem tem identidade sabe o seu valor. Quem tem identidade sabe o seu valor, sabe quem é, meu querido. Quem sabe o pai que tem, sabe quem é. Então ele se guarda. Quem sabe o pai que tem, guarda o seu andar, guarda a sua santidade, guarda a sua aliança, guarda o seu dom, guarda o seu talento, guarda a sua vida. Não permita, meu amado, que o inimigo venha mexer na sua identidade. Não permita que o inimigo venha mexer na essência que Deus gerou e colocou dentro do seu coração, meu amado, com ofertas que não valem nada. Foi isso que o inimigo quis fazer com Jesus. Em Mateus, no capítulo 4, quando ele leva Jesus para o deserto, qual é a primeira palavra do diabo para Jesus? Se você é filho de Deus. Por que tem um "se" ali? Para trazer dúvida. Opa, será que eu sou mesmo? Deixa eu ver aqui se eu sou. Mas Jesus, meu amado, não. Jesus não precisou provar para o diabo que ele era filho de Deus. Ele só precisou viver como filho de Deus. Você não precisa provar para o diabo que você é filho de Deus. Você só precisa viver como filho de Deus. Entende isso, meu amado? E desfrutar dessa grandeza. Ou será que todas as vezes que a Esther e a Raquel chegam lá, o Rubino pede a identidade delas para entrar dentro de casa? Pede, Rubino? Por que não? Porque você conhece elas. Elas são suas filhas. E elas têm acesso, e elas têm liberdade dentro da casa do pai. Então esse menino perdeu a identidade. Ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas eu sei que ele não vai me receber como filho. Então pelo menos como um empregado. E então ele toma coragem. O texto diz aqui, olha, ele se levantou, ele se arrumou e foi ao encontro do seu pai. E foi ao encontro do seu pai. Versículo 20. Eu amo esse versículo. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correu e o abraçou e o beijou. Sabe, meu amado, o verdadeiro amor te deixa livre, mas não te abandona. O verdadeiro amor te deixa livre, mas não te abandona, porque o verdadeiro amor sempre vai estar com a porta aberta para que você retorne. O verdadeiro amor sempre vai estar te esperando. E o amor não é um sentimento, eu já disse isso. O amor é uma pessoa. João vai nos dizer, Deus é amor. O amor é uma pessoa. O pai está lá. Como que o pai avistou esse filho de longe? Por que que esse pai avistou o filho de longe? Porque não teve um dia que esse pai não esperou que o filho voltasse para casa. Sabe por quê, meu amado? Porque o pai sabe o seu valor. E sabe por que que o pai sabe o seu valor? Porque foi ele quem te fez. Ou você vende o Wave, filho, no quilo do ouro? Hein? Vamos vender o Wave no quilo? Trocar? Pagando bem? Não vende. Não vende. Sabe por quê, meu amado? Porque nada pode trocar. Nada pode ser mais valioso do que o relacionamento entre um pai e um filho. Você entende isso? Você entende isso? Tudo pode passar, mas esse relacionamento é a coisa mais preciosa. Esse pai estava esperando o filho voltar, porque embora o mundo não tenha visto mais valor nesse filho, embora o dono dos porcos não tenha dado valor a esse menino, embora os seus amigos, que antes, quando ele tinha tudo, estavam lá com ele, festejando, celebrando, gastando, fazendo e acontecendo, mas quando ele perdeu tudo, todo mundo o abandonou, porque é isso que o texto está dizendo.
Depois que ele perdeu tudo, ele ficou sozinho, não tinha mais nada, não tinha mais ninguém. Mas o pai era o único que sabia e acreditava no valor dele. Por quê? Porque foi o pai quem gerou ele. Meu amado, você é amado pelo pai. Você tem um valor especial. A sua vida vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata. Entenda isso. Não negocie a sua vida, não negocie esse amor de Deus por nada que o mundo possa te oferecer. E aqui vem uma das coisas mais extraordinárias que acontece, meu amado. O pai vê o filho. Você já imaginou a beleza desse filho voltando para casa? Todo descabelado. As roupas deviam estar com um perfume de porco maravilhosas, juntando com o sovaco. Pensa, porque ele não entrou no ônibus para voltar para casa, meu amado, ele andou. Da onde ele estava até em casa, terra, chuva, barro, suor, lágrimas, sol na cara, roupa fedendo. E aí quando o pai viu ele, o pai disse o quê? Dê um banho nesse menino aí para mim poder receber ele, foi isso? Não. O pai recebeu ele do jeitinho que ele estava, todo sujo. Todo fedido. O pai abraçou ele do jeitinho que ele estava. O pai beijou ele, meu amado, do jeitinho que ele estava. Do jeitinho que ele estava. Sabe, isso ensina muito como nós olhamos para as pessoas, meu amado. Porque às vezes nós julgamos as pessoas e não temos a coragem de abraçá-las, não temos a coragem de amá-las, não temos a coragem de beijá-las, não temos a coragem, meu amado, de estarmos com elas. Nós queremos que elas sejam perfeitas para poder se relacionar com nós, e isso não é uma verdade, meu amado. Isso não é uma verdade. Nós queremos que as pessoas sejam perfeitas, logo que elas entram para a igreja, elas têm que ser as melhores do mundo. Você não é, por que você espera que o outro seja? Nós não somos, por que nós esperamos que os outros sejam? A diferença talvez é que o nosso pecado seja um pouquinho mais escondido do que os outros. É ou não é verdade? Essa é a grande verdade. Aí a gente quer dar uma de fariseu. A gente quer dizer, não, fulano não é digno. Fulano não é digno de um abraço, fulano não é digno de um beijo, fulano não é digno de servir, fulano não é digno, que não é digno nada. Porque se esse pai teve coragem de abraçar o filho, que perdeu tudo, perdeu a sua parte na herança, perdeu tudo, jogou fora, desperdiçou seus dons, desperdiçou seus talentos, volta para casa todo sujo, volta para casa todo arrebentado, mas o pai vai, corre, abraça, beija, chama ele. Quem somos nós para não recebermos aqueles que o Senhor tem nos enviado? Com esse mesmo amor, meu amado, com essa mesma graça. Mas deixa eu te contar aqui uma verdade, meu querido. Quando o filho chega e recebe todo esse abraço, ele já começa a pronunciar o discurso dele. Eu não sei você, mas eu, meu amado, eu costumo pensar 1000 vezes aquilo que eu vou falar, eu repito aquilo que eu vou falar, sabe? Então, quando eu vou conversar com alguém, né, tipo assim, eu tenho que conversar com alguém, uma reunião, então eu já vou lá, ó, eu tenho que falar isso, aquilo outro, não posso esquecer disso, não posso... É ou não é verdade? A gente não é assim? A gente já vai mais ou menos imaginando como que vai ser a conversa. Esse filho veio o caminho inteiro pensando no que ele ia falar. E quando ele encontra com o pai, ele diz assim, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O que o pai respondeu para ele, amados? Segundo a Bíblia. Nada. Nada, o pai não deixou ele terminar. Porque a Bíblia vai dizer assim, ó. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos. O pai diz assim, chega menino. Eu não preciso ouvir mais nada. Eu já sei. Eu já sei de tudo isso. O pai não deu um sermão nele, não. Não encheu a paciência dele, não. Não falou um monte na cabeça dele, não. O pai chama os servos e diz assim, servos, venham cá. Olha que coisa maravilhosa. Tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo e deem a ele sandálias.
Olha que coisa extraordinária, meu amado. Sabe o que eu aprendo aqui? O Pai te recebe do jeito que você está, mas o verdadeiro amor te transforma. Entendeu isso? Quando nós somos alvos do verdadeiro amor, a nossa vida se transforma. Deus nos recebe, Deus nos aceita do jeito que nós somos. Mas o amor dele por nós é tão grande, que ele não aceita, ele não nos deixa do mesmo jeito de quando nós chegamos até ele. Ele sempre vai nos transformar, ele sempre vai nos elevar, ele sempre vai transformar a nossa vida para melhor, meu amado. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus, essa é a bondade de Deus. Então o Senhor, o Pai, vira para ele e diz assim: vista essa roupa. Roupa fala de quê, meu amado? Santidade. Roupa fala de quê, meu amado? Além de santidade, não vamos espiritualizar tanto, mas roupa fala de quê? De identidade, sim ou não? Roupa fala de identidade. Você não conhece a pessoa de longe, quando ela vem com aquela roupa? Você não sabe que o seu pastor só usa All-Star, por exemplo? Sim ou não? Samuel agora, cadê o Kennedy? Está trabalhando, o Kennedy não está aqui. Kennedy está trabalhando. O Kennedy deu uma meia para o Samuel, misericórdia, sangue do cordeiro. Uma meia preta, cheia de fogo, que vem até o joelho aqui, assim. Entendeu? Ele está com ela hoje, não está? Tá, depois você olha ele. Amados, ele arrumou agora, é o estilo dele. Ele põe o tênis dele, puxa a meia até aqui em cima, assim, e aquela bermuda. Fica a maior marmota do mundo, aquele negócio lá. Eu falo, filho, coisa mais horrorosa. Não, meu pai, é o meu estilo. Eu falei, oh meu Deus, que vontade de pegar o Kennedy. Meia pequena, não, tem que ser... Roupa fala de identidade, meu querido. O que o Pai está dizendo? Eu estou te dando uma nova identidade, eu estou afirmando a sua identidade. Aquilo que o mundo tirou de você, eu estou te dando de novo. Você está entendendo isso, meu amado? Só Deus pode restituir aquilo que o mundo tentou tirar de você, aquilo que o mundo te roubou. Mas para isso você precisa voltar para casa. Para isso você precisa estar em casa. Aí o Pai diz assim, coloquem um anel no dedo dele. Anel fala de quê? Aliança. Deus está dizendo assim, eu não abro mão de você, porque você é importante. Eu não abro mão porque você é especial, eu tenho uma aliança com você. Então Deus coloca um anel, o Pai coloca um anel no Filho. Anel fala não somente de aliança, mas fala também de quê, meu amado? Autoridade, sabia disso? Você não viu aquele povo que se forma, coloca uns anel de todo tamanho, né? Parece que o anel é maior que o dedo, né? É ou não é? Os governadores, antigamente, eles tinham o quê? Um anel de selar. Anel fala de autoridade. O Pai está dizendo, eu te recebo de novo como filho. Uau! O menino volta para casa dizendo assim, eu quero ser o empregado do meu pai. E o pai diz, você é filho. O que você viveu não mudou a sua identidade. O que você viveu não mudou o amor que eu sinto por você. O que você viveu não mudou quem você é em mim. E aí o pai diz para aqueles servos assim, coloquem uma sandália nos pés dele. Isso aqui para mim é a coisa mais impressionante. Deem a ele uma sandália. Sabe por quê, meu amado? Quando nós saímos da presença do Pai, quando nós erramos o caminho, nós perdemos o propósito da nossa vida. E quem não tem propósito, não tem direção. Quem não tem propósito, não tem rumo. Não sabe para onde vai. Então o Pai vira e diz assim, coloquem nos pés dele uma sandália. Por quê? Porque o Pai está dizendo, eu tenho uma nova história para a sua vida. Eu tenho um propósito, eu tenho uma direção, eu tenho um caminho, eu tenho uma estrada que você pode trilhar de bênção, de satisfação, de vida, de amor, de cuidado. Há um novo caminho. Esse é o amor do Pai, meu querido. Esse é o amor do Pai. Anota aí em algum lugar. Deus é o Pai que está sempre
esperando por nós, por amor. Deus é o Pai que está sempre esperando por nós, por amor. Porque o amor do Pai é simplesmente extraordinário. Você entende isso, meu amado? Deus te ama muito mais do que você pode amar Ele. Mas Ele não se importa com isso, meu querido. Sabe quando Pedro está todo frustradão, cansado, aborrecido da vida, no seu último encontro com Jesus, ou um dos seus últimos encontros com Jesus, Jesus faz 3 perguntas para Pedro. Quais são as 3 perguntas que Jesus faz para Pedro? Tu me amas? Pedro responde, eu te amo. E Jesus pergunta de novo, tu me amas? E ele responde, eu te amo. E na 3ª vez que Jesus pergunta, a Bíblia diz que Pedro fica chateado. Porque Jesus perguntou para ele 3 vezes. E diz, Senhor, o Senhor sabe. O contexto original está dizendo assim, que Jesus amava Pedro tanto. E Jesus diz, Pedro, eu te amo com todo o amor que eu tenho. Esse é o contexto original. E quando Pedro responde para Jesus assim, eu não consigo te amar com todo esse amor. Eu te amo, mas eu não consigo te amar tanto como você me ama. Então Jesus pergunta de novo, e Pedro de novo diz, eu não consigo te amar tanto quanto você me ama. E no final, de novo, Jesus diz, eu te amo com todo amor. E Pedro diz, eu não consigo te amar com esse mesmo amor. Mas sabe o que é mais fantástico nesse momento? É que todas as vezes que Pedro responde para Jesus, porque são 2 palavras diferentes ali no grego. Pedro, quando Jesus fala, Jesus diz, Pedro, eu te amo com o amor ágape, que é o amor incondicional. E Pedro responde Pedro diz para Jesus assim, eu te amo com amor filéu, é um amor de amizade. É um amor que não é tão intenso assim. Mas todas as vezes que Pedro responde a Jesus, Jesus diz algo para ele. O que Jesus diz? Apacenta os meus cordeirinhos. Jesus está dizendo, eu confio em você. Esse pouco de amor que tem no seu coração é suficiente para mim confiar em você. Amados, eu fico todo arrepiado. Porque esse é o amor de Deus pelas nossas vidas. Ele confia em nós. Ele sabe que nós vamos errar. Ele sabe que nós vamos, talvez, desviar os nossos caminhos. Ele sabe que nós vamos sair de casa. Mas Ele continua amando e nos esperando. Ele continua nos esperando. Então Ele vira para Pedro e diz assim, Pedro, eu confio em você, para que você cuide dos meus cordeiros. Esse pouquinho é suficiente. Sabe por quê, meu amado? Deixa eu te contar um segredo. O Senhor Jesus é mestre em multiplicar aquilo que é pouquinho em abundância. Ele faz de 5 pães e 2 peixinhos alimento para uma multidão, amém? Ele faz de água vinho para alegrar um casamento, amém? Sabe qual que é o segredo? Entregarmos o nosso pouco nas mãos dele. Sabia disso? Talvez você não se ache mais digno. Mas eu quero te dizer, meu amado, a nossa dignidade não está em quem nós somos ou naquilo que nós podemos fazer para Deus. A nossa dignidade está em quem Deus é e naquilo que Jesus fez na cruz por nós. E isso basta. Isso é suficiente. Então, esse menino recebe roupas, um anel, uma sandália, e aí no versículo 23 diz assim, tragam e matem o bezerro cevado.
Vamos comemorar e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Para que haja restauração completa, precisa haver o quê? Sacrifício. Tem que ter sacrifício. Nunca foi de graça. Para que o filho pudesse voltar para casa, precisava um preço ser pago. Então o pai diz assim, tem lá um novilho cevado, um boi que nós estamos engordando para uma ocasião especial. E esta é a ocasião especial. Meu filho que estava morto, reviveu e voltou para casa. Vamos então agora celebrar. Mas só há celebração quando há derramamento de sangue, meu amado. Quem derramou sangue pela minha e pela sua vida foi o Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então não viva por menos do que o sacrifício de Jesus por você. Não viva por menos do que o sacrifício de Jesus por você. Meu amado, eu duvido que algum amigo seu, eu duvido que algum contatinho seu, eu duvido que qualquer situação do mundo venha dar a vida por você. Duvido. Duvido. Mas Jesus deu a vida por você. Sabe por quê, meu amado? Deixa eu te contar uma coisa. Alguém tem uma nota de R$100 aí? Alguém tem uma nota de R$100 aí? Eu prometo que eu devolvo. Alguém tem? Não? Não? Misericórdia, gente. Pelo amor de Deus, o que é isso? Nem eu tenho. Sangue do Cordeiro. Cadê a Duda? Vem cá, minha filha. É você, minha filha. Vem cá. Ela não tem R$100, gente, mas eu vou pegar no pé dela porque ela tem um iPhone. Me dá seu iPhone aqui, minha filha. Gente, deixa eu contar um negócio para você. Não vou fazer analogia que nem esses coach, não. Não se preocupe com isso. Mas deixa eu contar um segredo para você. Esse negócio aqui tem um valor, certo? Dependente de qual seja o valor, ele tem um valor. Esse meu aqui também tem um valor. Bem inferior, mas tem um valor. Aí, a Duda olhou para isso aqui e gostou disso aqui. E ela disse, eu desejo ter esse negócio aqui para mim. Foi assim ou não foi, filha? Você foi lá na loja e escolheu, não foi? Dentre muitos, você escolheu esse aqui, certo? E aí você tinha um dinheiro, sim ou não? Tinha um dinheiro. O que é mais importante para você, o seu dinheiro ou esse aparelho? O aparelho. Por que o aparelho é mais importante? Porque você pegou o seu dinheiro e deu o seu dinheiro por esse aparelho. O amor de Jesus é da mesma forma. Jesus, ele nos amou de tal maneira que ele se entregou para que eu e você pudéssemos ter vida. Não se preocupe que eu não vou dizer nenhuma heresia aqui, eu não vou dizer que você é mais importante do que Jesus, não se preocupe com isso. Né? Não se preocupe com isso. Mas o que eu vou dizer, meu amado, é que o amor de Jesus é tão grande por você, que ele entregou a vida dele para que você pudesse ter vida. Não viva por menos do que isso. Não viva por menos do que isso. Não aceite menos do que isso, meu amado. Esse é o seu valor. Tem muito pregador por aí dizendo, você não tem valor nenhum, você não... Gente, cuidado com isso. Porque se nós não tivéssemos valor nenhum de fato, o sacrifício de Jesus não tem efeito. O nosso valor não está em quem nós somos, ou naquilo que nós temos, ou naquilo que nós fazemos. O nosso valor está na obra de Jesus na cruz do Calvário. Então não desvalorize a obra de Jesus na cruz, achando que você não tem valor, ou vivendo de uma forma como se a sua vida não valesse nada. Porque a sua vida é preciosa para Deus. A sua vida é preciosa para Jesus. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, não importa o que você fez, ou por onde você andou, ou aonde você esteja,
apenas volte para casa. Porque é na casa do Pai que você tem uma identidade, uma história e um caminho novo a seguir. É só na casa do Pai.